Meus irmãos, minhas irmãs, uma feliz Páscoa para todos. O salmo da missa de hoje nos convida a que nos alegremos e que exultemos, porque este é o dia que o Senhor fez para nós. São palavras do Salmo 117. Sim, o dia da ressurreição, o dia da vitória da vida sobre a morte. O dia da vitória da graça sobre o pecado. O dia da vitória da misericórdia sobre a condenação. E ao contemplar a realidade da ressurreição de Cristo, é importante que nos demos conta, e a fé nos ensina isso, que o fato de Jesus ter ressuscitado vai muito além, nas suas consequências, de imaginar que um homem voltou do reino dos mortos. É algo muito mais profundo. E para que possamos compreender, me vem à memória uma lembrança da minha adolescência. De quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, em meados dos anos 90, quando estava de moda os jogos nos videogames de simulação. Tinha simulação de tudo, simulação de civilização, simulação de comportamento humano e simulação de cidades. E tinha um jogo chamado SimCity, em que você construía uma cidade, mas era mais do que simplesmente construir uma cidade. Você determinava como ia ser o terreno, você depois botava os fundamentos da cidade, depois você podia controlar o clima, inclusive mandar desastres naturais, um furacão, até um monstro você podia enviar. No fundo, você brincava de Deus. E era interessante nesse jogo, porque chegava num determinado momento, você não conseguia mais avançar com o jogo. Parecia já que estava tudo saturado. E a verdade é que tinha um momento em que você ficava já impaciente. E eu, pelo menos, o que fazia era decidir acabar com aquilo tudo e começar do zero. E essa ideia, eu penso que nos ajuda um pouco a entender o significado mais profundo da ressurreição de Cristo. A humanidade, como naquele jogo, às vezes fica empacada. Ao invés de avançar, começa, inclusive, a regredir. E não só a humanidade, nós mesmos, na nossa vida pessoal. E Deus. Ao contrário do que eu fazia na minha adolescência, que me irritava e decidia acabar com aquilo tudo e começar do zero, Deus não faz isso. E a ressurreição de Cristo é a prova. Deus não destrói a humanidade que não avança, mas a resgata, a transforma de dentro com a ressurreição de Cristo. Aliás, a vida inteira de Cristo foi justamente para isso. Ao assumir uma vida humana, uma natureza humana, o que Deus fez foi resgatar tudo aquilo que era humano. As nossas grandezas, aquilo que faz de nós um ser nobre, um ser capaz de atos de grandeza, a nossa inteligência, a nossa liberdade, a nossa capacidade de sermos generosos, mas também os nossos limites físicos. Jesus experimentou a sede, a fome, o cansaço, experimentou a dor, a frustração, a tristeza. Jesus experimentou a tentação. Aquilo que todos nós nos confrontamos no dia a dia, entre ter que escolher entre o bem e o mal, em fazer aquilo que sabemos que é certo e aquilo que é errado. E Jesus se confrontou ao ser tentado com essa realidade e, sobretudo, enfrentou aquilo que é o obstáculo por excelência da existência humana, que é a morte. Que por mais que a nossa tecnologia possa avançar, sempre vai estar lá como um limite insuperável. Porém, Jesus o superou.
ele conseguiu atravessar as barreiras da morte e transformou a nossa existência. E que bonito pensar que para Deus, tudo da minha vida, até os meus fracassos, eu diria inclusive até os meus pecados, ele não despreza. Não que ele queira os meus pecados em si mesmo, porque afinal de contas eles são uma realidade que me fazem mal em primeiro lugar, além de ofendê-lo. Mas ele transforma tudo e de um mal sempre tira um bem maior. E como nós podemos concretamente experimentar isso no nosso dia a dia? A primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 10º, que nos mostra Pedro anunciando num discurso a vida, morte e ressurreição de Jesus, pode, num determinado parágrafo, nos dar uma luz nesse sentido. Está no capítulo 10, versículo 39 a 41. Diz o texto, Pedro falando: E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. Essa última frase, que Deus escolheu algumas testemunhas, não a todo o povo, mas a alguns escolhidos, a nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou. Essas testemunhas sou eu e você, porque nós comemos com Jesus ressuscitado. Como assim? Comemos com Jesus ressuscitado todas as vezes que participamos da Eucaristia, que é esse banquete não feito de uma realidade meramente humana, mas esse alimento espiritual, mas que é verdadeira comida, verdadeiro alimento. Quando Jesus pegou o pão e disse: tomai todos e comei, este é o meu corpo. Pegou o cálice com vinho e disse: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. É ali na Eucaristia, na missa dominical, onde nós experimentamos a força da ressurreição de Cristo. E tudo aquilo que nós trazemos, que experimentamos ao longo da semana, as alegrias e as tristezas, os êxitos e os fracassos, as nossas virtudes, mas os nossos pecados. Cristo assume tudo isso e transforma, e assim faz com que a nossa vida seja uma vida renovada. Aliás, essa ideia de uma nova criação fez com que os cristãos começassem a celebrar o seu dia santo, já não mais no sábado, como os seus antepassados hebreus, mas no domingo. E o domingo é também o primeiro dia da criação. Deus, pegamos o livro do Gênesis, começou a criar o mundo no que hoje nós chamamos de domingo. Portanto, o domingo é o primeiro dia da criação e é também, pela ressurreição de Cristo, o dia da nova criação. Não uma criação que desprezou o que veio antes, mas uma criação renovada, transformada desde dentro pela ressurreição de Cristo. E é por isso que a segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3º, nos dizia, deve nos servir de motivação. Quando São Paulo nos conclamava a aspirar às coisas celestes e não às coisas terrestres. O que significa isso? Aspirar às coisas celestes significa colocar como prioridade na nossa vida aquelas realidades que permanecem para sempre, porque são realidades que correspondem ao céu, à eternidade. Certamente, não é o dinheiro e os bens materiais, porque esses passam. Não é o poder humano. Pensemos nos grandes da história humana. Hoje não passam de lembranças em páginas de livros. A fama. Pensemos nos que ontem eram famosos e que hoje já ninguém lembra. A única realidade que permanece para sempre é o bem que nós fazemos, é o amor em definitiva. Uma mão estendida, um sorriso, um ato de caridade
Isso fica por toda a eternidade. Isso significa aspirar às coisas celestes. E nós experimentamos isso. Lembremos de quando, em algum momento da nossa vida, estivemos mal. E aquelas pessoas que nos estenderam a mão, que estiveram ao nosso lado, isso permanece, isso toca o nosso coração, nunca nos esquecemos disso. E essas ações também permanecem para sempre no céu. Aspirar às coisas celestes. E por fim, mesmo que nós ainda não entendamos perfeitamente tudo o que Deus quer, como João no evangelho de hoje, que foi correndo junto com Pedro quando souberam que a tumba onde Jesus tinha sido depositado morto estava vazia, diz que João entrou, viu os lençóis dobrados, a tumba vazia, viu e acreditou, ainda que não compreendesse ainda tudo o que se referia à ressurreição de Jesus. Também nós não entendemos quais são os desígnios de Deus, mas confiamos pela fé. Sabemos que Ele é nosso Pai. Sabemos que Jesus nos acompanha. Ele que se fez homem, Ele que morreu na cruz, Ele que ressuscitou por nós e que nos espera no céu de braços abertos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.